Lucas, capítulo 22. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu vou estar introduzindo este momento aqui com esse texto, o último momento do culto desta manhã. Lucas 22, versos 19 e 20. Diz assim a palavra: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Tem um hino no cantor cristão, é o cântico de número 143. Eu até queria que apresentasse essa letra aí para os irmãos, nós observarmos. O nome deste hino apropriado para esse momento de ceia: será possível esquecer? São 4 estrofes desse hino que é cantado em momentos de ceia, que nos chama a atenção depois da leitura desse texto, quando Jesus ordena a participação na ceia em memória dele, para que a gente não esqueça, para que a gente sempre tenha a lembrança da pessoa e obra de Cristo. E o hino diz: será possível esquecer o teu sofrer, Senhor? A vida que vieste ter, vivida em tanta dor. Nós vamos hoje celebrar em santa comunhão o teu sofrer, o teu penar, sim, nossa redenção. Será possível esquecer o teu amor, Senhor, a tua graça em conceder perdão ao pecador? Será possível esquecer a grande salvação que tu vieste nos trazer, que muda o coração? São perguntas que neste momento em que nós estamos diante da mesa do Senhor, devemos considerar. Jesus disse: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Eu já disse algumas outras vezes aqui, que ouvi em algum lugar alguém dizer que no dia em que participássemos da ceia do Senhor, deveríamos evitar, após a participação na ceia do Senhor, deveríamos evitar escovar os dentes. Interessante a colocação da pessoa. É que dizia ela que alguns pedacinhos do pão que você come na ceia, você deveria deixar entre os dentes, para que você ficasse sempre lembrando, nunca esquecendo, que foi tão caro o preço que o Senhor pagou pela nossa redenção, ou seja, o seu próprio corpo oferecido em sacrifício por cada um de nós. Lamentavelmente, a gente esquece, nem sempre estamos a lembrar disto. A sabedoria divina fez com que ele instituísse, a ceia para trazer uma memória mais viva, algo materializado para nos chamar a atenção e trazer à nossa memória aquele ato tão grandioso realizado lá na cruz do Calvário. Mas, como disse, a gente muitas vezes, quando deveríamos nos lembrar, nos esquecemos. Isso certamente se dá por conta da natureza pecaminosa, pois, embora redimidos, nós ainda lutamos contra o velho homem, a velha natureza pecaminosa. Isso nos faz lembrar o profeta Jeremias, quando declara: enganoso é o coração, mais do que
todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O nosso coração enganoso, o nosso coração ainda manchado, né, pelo pecado. Hoje, no momento de confissão, o texto foi Isaías, capítulo 1, verso 18, falando ali da mancha que o pecado traz, uma mancha, podemos dizer assim, quase que indelével, mais difícil de ser extirpada, apagada. E por isso o nosso tributo de gratidão ao Cordeiro de Deus, porque pelo seu sangue os nossos pecados são apagados, a nossa culpa é cancelada. Somente o sangue de Jesus tem de fato poder para nos lavar e perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E a gratidão que nós devemos ter sempre ao Senhor, por sua obra perfeita lá na cruz, deve ser uma constante. Foi também dentro da nossa liturgia nesta manhã que ouvimos o salmista no Salmo 116, 112, declarar que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Ele ajunta dizendo: tomarei o cálice da salvação. É um momento em que o nosso coração deve de fato transbordar de gratidão, de alegria, por aquilo que a obra de Cristo representa para cada um de nós. Jesus disse: fazei isto em memória de mim. O que lembrar? Memória de quê? Memória do sacrifício de Cristo. Mas há algumas verdades que reluz nesse momento aqui. Nós somos filhos de Deus, e somos filhos de Deus não porque isso partiu de uma decisão nossa, no percurso da história, não, mas antes da fundação do mundo, antes de criar qualquer coisa, na eternidade, o Senhor já havia escolhido o seu povo, a sua igreja. A Bíblia nos fala em Efésios, capítulo 1, verso 4, que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, tudo isso em Cristo Jesus. Seria totalmente impossível uma vida irrepreensível, né? Uma vida santa, uma vida nos caminhos do Senhor, se não fosse pela mediação, pela intervenção do nosso sacerdote real, o Senhor Jesus Cristo. E por conta dele, né, por aquilo que ele fez, nós estamos aqui. Devemos, portanto, diante da mesa do Senhor, tributar com gratidão ao Senhor, bendizer o seu santo nome, lembrar disso, foi um plano soberano dele. A letra do hino 143, o que lembrar? Será possível esquecer o grande amor do nosso Deus para conosco? Ora, Isaías diz: por acaso uma mãe pode esquecer do filho que amamenta? Mas ainda que viesse isso acontecer, eu jamais me esquecerei de ti. Nós, da mesma forma, não deveríamos nos esquecer do Senhor. Por isso a ceia, em memória de mim. Ele não se esquece dos seus. Ele não é como um pai que tem os filhos e abandona. Ele não nos deixou órfãos. Nosso Senhor, quando partiu, deixou uma promessa cumprida no dia de Pentecostes: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei para vós outros o Consolador. E Ele está conosco, e assim prometeu, antes de ser assunto aos céus. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em memória dele, do seu grande amor para conosco, pelo fato dele nos ter escolhido antes da fundação do mundo, em memória das dores que ele sofreu. Isaías retrata lá no capítulo 53,
o homem de dores, falando acerca de Jesus, que como um cordeiro foi levado ao matadouro, permaneceu mudo diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca, sofreu afronta, sofreu humilhação, sofreu fisicamente, tudo por conta das nossas faltas, por conta dos nossos pecados. Quando ele diz, fazei isto em memória de mim, não é para termos uma memória vaga, Jesus morreu na cruz por nós. Não, irmãos, é uma memória viva, como sempre digo, né? Deveria ser um momento em que nós nos sentíssemos arrebatados até aquele momento, diante do Calvário, estarmos todos nós diante da cruz e vendo a agonia pelo qual o nosso Senhor passava naquela hora, a ponto de exclamar, Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, nosso Senhor experimentava o inferno, ele experimentava a condenação, a maldição, por causa dos nossos pecados. Tão grande era o seu sofrimento. Ele diz, fazei isto, participem, para lembrar de mim, do meu sofrimento, lá na cruz, do meu amor, de cada obra gloriosa que ele realizou quando aqui esteve. Quando a gente lê as páginas dos evangelhos, ficamos contemplando. Depois, como estamos agora lendo as cartas de Paulo, iniciamos para encerrar a leitura da Bíblia mais uma vez, no dia 31, o tempo todo Paulo está falando de Cristo, em suas cartas cristocêntricas, né? Era a gratidão daquele homem, que havia sido um homem maligno, pior homem que existiu na face da terra, ele mesmo foi quem declarou, fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Este homem era muito grato ao Senhor, pois ele sabia que outrora tinha sido, e por gratidão ao Senhor, nós vamos ver a sua pregação sempre Cristo, Cristo, Cristo. Nós vamos ver as suas cartas recheadas de Cristo. Paulo tinha uma memória viva do sofrimento do Senhor, por isso ele diz, eu recebi do Senhor o que eu vos entreguei. Lembrar, meus irmãos, cada detalhe daquilo que Cristo realizou. Quando ele cessou as águas do mar, os discípulos maravilhados, que homem é este? Que a terra, o mar e os ventos lhe obedecem. Aquele que fez paralítico andar, aquele que fez surdo, mudo ouvir falar, aquele que fez cegos enxergar, aquele que até mortos ressuscitou, aquele que perdoou pecados, libertou cativos, aquele que batizou a sua igreja com o seu Santo Espírito, aquele que prometeu estar conosco todos os dias. É dele que devemos lembrar, do Cristo maravilhoso, e lembrar na esperança da sua volta. Ele disse certa feita, antes de subir, antes mesmo de ir à cruz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Fez esta promessa gloriosa. Ele disse, eu vou preparar-vos lugar, quando for virei outra vez, e vos receberei, para mim mesmo, né? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Como esquecer dele? Não tem como. Ele orou por nós, e ele tanto nos ama, que na sua oração, ele disse, Pai, a minha vontade é esta, que estejam comigo aqueles que me deste. Eu estava conversando ontem com Lucas é aquele irmão presbiteriano que de vez em quando aparece aqui, nem todo ano ele vem, né? Mora em São Paulo, ele fica entre São Paulo e o Ibaí, morou muito tempo aqui em Xique-Xique, filho do seu manezinho padeiro. Aquele irmão está
passando um momento muito difícil. Ele está na casa da sua irmã Carmélia, lá em Salvador. Ele está fazendo exames médicos, ele deve ser submetido a uma cirurgia para extrair um rim. E ele tem outros problemas de saúde gravíssimos. Ele está tranquilo para enfrentar a situação. E eu dizia, conversando com ele ontem, né? Ele disse, a gente canta sempre, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mas quando a doença chega, a gente não quer não é? A gente quer logo cuidar, porque embora estar com Cristo, como disse Paulo, é incomparavelmente melhor, a gente faz por onde ainda permanecer algum tempo aqui. Eu digo, Lucas, meu irmão, você lembra que Jesus disse, Pai, a minha vontade é esta, que estejam comigo aqueles que me deste. Ele disse, pois é, pastor, se ele quiser agora, lá vou eu. Então, meus irmãos, não esqueçamos nunca, aquele que fez a promessa para cada um de nós é fiel. A ele seja toda honra e toda glória. Amém.